Senhor está aqui entre nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que sempre nos conduz em triunfo. O desejo do teu coração é fazer com que a gente rompa com toda restrição, com toda barreira, com todo impedimento, com toda prisão. O Senhor sempre desejou um povo livre. Foi o Senhor que com a sua mão forte arrancou Israel do Egito e humilhou os seus inimigos. E agora, Senhor, milênios depois, o Senhor olha para uma pequena igreja e deseja arrancá-la das mãos dos seus inimigos. Fazer com que a gente saia debaixo de toda a escravidão, de tudo aquilo que nos prende. Por isso, Senhor, fala conosco. Só o teu Espírito Santo pode falar conosco. Só o teu poder sobrenatural pode remover as escamas dos nossos olhos. Lança luz, Deus, nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Lança luz nos lugares mais escondidos do nosso coração. Lança a tua luz. Que essa seja uma manhã de libertação. Que esses dias sejam dias de grande livramento. Que esses dias possam ficar na história da nossa vida, Senhor Deus, como um tempo de mudanças profundas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu trouxe meu celular aqui para eu não exagerar no tempo, né? Domingo passado eu tive a visão, contemplei a visão de umas 10 pessoas dormindo na minha frente, com a cabeça caída de lado, babando. Eu falei, opa, acho que exagerei. Então vou tomar esse cuidado. O pastor falou sobre a necessidade de rompermos. Deus está de maneira enfática nos dizendo que nós precisamos romper. E o romper é romper com situações, com estruturas, com impedimentos que nos aprisionam e não deixam que a gente prossiga na nossa caminhada com o Senhor. Faz com que a gente fique atrofiado, restrito, confinado, apertado num lugar que não é o lugar que eu e você temos como promessa de Deus para nós. Há um lugar onde o Senhor deseja nos levar. Há uma caminhada que nós precisamos percorrer para chegar nesse lugar. Mas nós estamos paralisados. E o Senhor deseja que a gente rompa nessa manhã. Amém? Então a primeira estrutura, e é uma estrutura espiritual, que nós vamos denunciar nessa manhã, é a estrutura da religiosidade. Então eu e você, nós precisamos compreender quais são os aspectos dessa estrutura, para que ela fique tão clara, tão nítida no meu e no seu entendimento, que toda vez que a gente se deparar com qualquer fatia dessa estrutura, a gente saiba resistir e a gente saiba romper com isso. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Marcos 7. E eu estou pedindo graça ao Senhor, porque eu fiz aqui 10 folhas de rascunho. Eu vou até precisar da mesinha aqui para que eu consiga manusear isso. Lá em Marcos 7, Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 1. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem dos copos, de jarros, de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram, por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Olha a resposta de Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Abandonais os mandamentos de Deus e vos apegais à tradição de homens.
Então eu não sei você, mas assim, se a gente for distraído para um diálogo com esses escribas, com esses fariseus, eles parecem até justos na pontuação deles. Espera aí. Ué, você aí não é um mestre, não é um rabino, esse tal de Jesus? E aí os caras que andam com ele não estão cumprindo as leis, por que eles estão comendo com a mão suja? Aí Jesus, ao invés de dar explicação para eles, fala, não, peraí. Jesus já senta logo, né, um chute, 2 pés no peito, pum, hipócritas. Bem profetizou a Isaías a respeito de vocês. Aqui Jesus cita Isaías 29, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Então eu queria trilhar com vocês algumas pontuações e a gente vai começar a entender o que é religiosidade. O que é isso que Jesus está tentando dizer aqui para esses escribas e fariseus? Então, quando a gente pensa em religiosidade, a gente tem que pensar em 3 ingredientes. Então, pensa aí que você está fazendo um bolo. Então, assim como o bolo, tem bastante agora no Instagram, né? Pãozinho low carb com 3 ingredientes. Pensa, então, que a religiosidade é uma receitinha com 3 ingredientes. Toda vez que você pensar o que é religiosidade, você vai lembrar desses 3 ingredientes. Então, o primeiro deles é o tradicionalismo. Você vê que aqui eles citam a tradição. O que é tradicionalismo? Quando a gente pensa em tradicionalismo, muitas vezes a gente confunde com tradição, são coisas diferentes. Então vamos lá. Como Igreja Batista no Parque Pan-Americano, nós temos a tradição de comemorar o aniversário da igreja com um culto especial, né? Então, geralmente, o pastor Márcio convida algum pastor ali da subsecção da Zona Oeste, né? E aí a gente faz aquele culto sábado. O que acontece lá? A tradição da nossa igreja é que a gente realize batismos no sábado. Isso é tradição. Qual mais tradição a gente tem ali como igreja? Bom, a Igreja Batista no Parque Pan-Americano tem a tradição de receber os bebês e fazer uma oração de consagração a essas crianças. É mais uma tradição. Agora, quando eu penso em tradicionalismo, o que é tradicionalismo, que é o que Jesus estava condenando aqui? É quando eu coloco em ritual aspectos de justificação. Eu vou desobedecer os mandamentos de Deus em detrimento de cumprir um ritual estabelecido por homens, e aquilo, para mim, é muito mais justo do que a própria mandamento de Deus. Então, por exemplo, né, aqui Jesus estava falando, acusando eles colocaram tanta justiça nos caras lavarem a mão antes de comer, que eles não conseguem imaginar e nem perceber e nem se atentar a tudo aquilo que eles não cumpriram, que são mandamentos do Senhor. Por quê? Porque o ritual ficou mais importante do que o próprio entendimento da palavra de Deus. Então, quando a gente fala em tradicionalismo, vamos pensar em igreja batista. Eu cresci numa igreja batista bem tradicional. Então, na minha igreja, quando eu chegava lá, tinha o prelúdio. Geralmente, tinha uma irmãzinha do órgão, ela tocava suavemente, a gente chegava, fazia uma oração silenciosa. Não queira orar alto, pelo amor de Deus, que ninguém está interessado no que você está falando para Deus. E aí você se ajoelhava ali, alguns preferiam ficar sentadinhos, e era o prelúdio. Também existia o hábito de, no final do culto, alguém dizer assim, irmãos, com uma oração silenciosa, né, de pós-lúdio, encerramos esse culto. Então a irmãzinha voltava para o órgão e a gente, cada um orava ali, pronto, ia embora. O que acontece? Quando eu começo a colocar nesse ritual aspectos de justiça, quando eu entendo que se eu não fizer o prelúdio e o pós-lúdio, eu estou, de certa forma, não praticando a justiça de Deus. Quando eu entro em guerra com os outros irmãozinhos da igreja que não querem mais o prelúdio e o pós-lúdio, e aquilo enche o meu coração, isso é tradicionalismo. Jesus não tem nada contra as tradições, e tradição não é restrito à igreja. A gente pode muito bem participar de um clube que tem suas tradições. Agora a gente é ali sócio de um clube, e meu Deus, o clube é tão tradicional, que até a carteirinha é a mesma há 40 anos. Ele tem as suas tradições, tem as suas festivais.
Mas o tradicionalismo é quando eu coloco naquele ritual uma justiça que não lhe cabe, que pertence ao sangue de Cristo Jesus. Por que que a gente encontra tantas dificuldades como igreja batista tradicional de deixarmos de lado esse tradicionalismo? Como é que isso mexe tanto com o nosso âmago? Como isso provoca intrigas, contendas, divisões? Por quê? Porque eu estou tão apegada àquela tradição, que aquilo para mim, ela tem configurações de justiça. E Jesus está denunciando isso aqui. Jesus está discernindo o caráter dessas palavras que os fariseus e escribas disseram para ele. Ele disse, isso aí é tradição de homens, ou seja, tradicionalismo. Isso está deturpado, isso já tirou os aspectos espirituais que há por trás disso. Então, o tradicionalismo é isso. Eu até me lembrei de um artigo que eu li, que um professor de um seminário americano, ele começou a fazer um trabalho em certo condado, né, lá nos Estados Unidos, certo território, para levantar igrejas, eu acredito que eram batistas, se eu não me engano, tradicionais, que estavam assim, igrejas históricas de mais de 80 anos, 110 anos, igrejas que estavam mirrando. A maioria dessas igrejas tinha 10, 12 pessoas. E aí ele falou, poxa, eu vou mandar meus alunos para essas igrejas. Então ele fez uma equipe de seminaristas e ele enviou toda essa gente para trabalhar, para se engajar, para motivar, para servir, para levantar aquela obra. Ele dizia que os alunos dele chegavam acabados na sala dele. Falavam, professor, não dá. Não dá, professor. E aí ele falava, poxa vida, mas quem que tem lá? Tem 12 irmãozinhos, a média de idade deles é 90 anos, qual a sua dificuldade? Eles falavam, não dá. A resistência é profunda, está enraizada. Eles não abrem mão do tradicionalismo. Eles amam mais o tradicionalismo do que a própria palavra de Deus. A gente usa a palavra para argumentar, mas eles não negociam. E aí, esse professor desse seminário, ele diz, por incrível que pareça, o amor à tradição, que é um dos ingredientes da religiosidade, é tão profundo que em muitos casos, o único jeito de levantar aquela igreja é quando esse grupo de pessoas morriam, a igreja ficava sem mais ninguém. E aí sim, entrava um grupo novo lá e começava. Olha só, como que o amor à coisa errada, a estrutura errada, pode realmente nos paralisar. Um outro aspecto, mais um ingrediente dessa estrutura religiosa é a hipocrisia. Né? Essa palavra que vem, né, do grego, que tem o sentido de ator, né? O que ela quer dizer? Quer dizer de uma pessoa que ela fala de algo que realmente não diz respeito à verdade do coração dela, ou seja, ela ensina aquilo que ela mesma não cumpre. Então isso é hipocrisia. Eu posso muito bem vir aqui e começar a falar de jejum, e provocar vocês, e acusar vocês, e dizer como é necessário uma vida de jejum, e eu mesmo não jejuar de jeito nenhum. Isso é hipocrisia. E aí Jesus, ele deixava bem claro, esses caras, esses fariseus, esses escribas, vocês podem até fazer o que eles falam, mas não faça, não imite o comportamento dele, porque eles são hipócritas. O que eles falam, eles não vivem. Então, hipocrisia, ela é essa performance que eu preciso ter para convencer as pessoas de que eu estou legal com Deus, de que eu sou santo, de que comigo está tudo bem, de que eu não tenho problema nenhum com a minha espiritualidade. Aí eu não mostro minha vulnerabilidade, eu não mostro minhas fraquezas. E aí eu fico performando na igreja. Aí eu fico agindo como uma atriz na igreja. Todo mundo olha e fala, uau, mas na verdade é tudo uma encenação. E aí Jesus fala, essa hipocrisia, sabe o que ela é? É um sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Alguém já pintou a casa com cal aqui? Ou é só eu? Minha mãe, alguns pintaram, né? Antigamente não tinha aquela colinha, minha mãe pintava a casa. E aí quando as visitas chegavam, ficava tudo branca. Porque soltava aquele cal na roupa. Então, o sepulcro caiado é quando você pinta por fora. Fica tudo bonitinho, mas Jesus falou, dentro está cheirando podre. Tem carne estragada, em decomposição. Então a hipocrisia é isso.
Você cuida tanto da fachada, mas você não trata o que está dentro do seu coração. Esse é o segundo ingrediente da religiosidade. E o terceiro ingrediente é o legalismo. Assim como no tradicionalismo, eu coloco configurações, eu confiro poder de justiça, a tradição que é cultivada ali, o legalismo ele coloca nas regras. Então as regras, olha, não importa que a Bíblia não diga isso, regras são sagradas nesse lugar. Nós vamos cumprir essas regras, quem quebrar essas regras está condenado ao fogo do inferno, é mais ou menos isso. Então assim, a gente sabe, é mais fácil a gente apontar a igreja do outro, né? Tem igreja que se você cortar o cabelo, meu Deus do céu, você não está bem espiritualmente. Se você usar uma calça, você não está bem espiritualmente. Se você quebra algumas regras ali, você compromete toda a tua espiritualidade. Por quê? Porque a religiosidade aqui, ela se expressa através de um legalismo. É um amor tão severo, aquela regra, que você muitas vezes até se acha, né, mais santo do que o próprio Deus, porque a Bíblia às vezes não está falando isso, mas você vai lá e desenha a sua regra e fala isso que tem que ser e ponto final. Eu, por exemplo, né, no ano de 2019, comecei a estudar um pouquinho do movimento da reforma, do movimento dos puritanos, e eu me apaixonei por toda aquela devoção deles. Eu falei, uau, meu Deus, que vida entregue, consagrada. Na época eu ainda estava ali ajudando no Ministério Infantil, as crianças estavam estudando esse tema. E aí eu comecei a acompanhar alguns canais, algumas igrejas aqui no Brasil que abraçaram esse movimento puritano assim com muita garra. Mas aí um dia eu levei uma surpresa. Tinha uma irmã lá e ela estava dizendo como é que funcionavam as coisas ali dentro daquela igreja. Então a primeira coisa que ela falou é que lá naquela igreja, como no movimento puritano, as crianças assistiam um culto desde bebezinho até nunca iam para um culto especial. Lá não era permitido ter escola bíblica dominical para as crianças. Elas tinham que ficar do lado dos pais, o culto inteiro. E tinha que permanecer ali. Não podia chorar, você que fizesse seu filho ficar quieto. Aí eu já fiquei assim assustada, né? Aí daqui a pouco veio um outro irmãozinho e falava assim, porque os puritanos só adoravam com saltério. Então, nós não cantamos nenhuma música atual, essas músicas de adoração aí que estão na moda, que as igrejas cantam, não, aqui é só o saltério. Né? E toda a melodia, tudo tinha a ver, remetia lá aos puritanos. Aí eu falei, tô decepcionada. Por quê? Porque eu senti o cheiro de quê? Dessa religiosidade. Que você tem que achar que a sua espiritualidade vai depender do modelo. Então, assim, se não tiver essa tradição que justifica, se não tiver essa hipocrisia que cuida da fachada, se não tiver esse legalismo que se apega às regras, não dá. Então, o que Jesus está denunciando aqui, que nós precisamos entender, o que é religiosidade? É você pegar essas 3 características, você mistura tudo, e aí você sabe, religiosidade. E Jesus está preocupado com o quê? Ele está preocupado com que a gente apresente uma adoração, uma espiritualidade verdadeira. Então, quando Jesus confronta um outro grupo de fariseus em Mateus 23, ele diz alguns aspectos desse grupo. Ele diz, eles não praticam o que pregam, eles atam fardos pesados e colocam no ombro dos homens. Essas regras pesadas, esse aspecto de querer dizer que você é espiritual se você cumprir essa regra. A gente distorce muita coisa. Por exemplo, a gente acha que jejum é uma coisa que vai impressionar Deus. Eu vou jejuar porque Deus vai ver o quanto eu sou santo. Não, o jejum, Jesus deixa bem claro, quando Paulo fala de jejum, quando a Bíblia ensina sobre o jejum, que o jejum, ele só tem um propósito, mudar o nosso coração. O jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. Ele não precisa ser melhorado, ele não precisa ser aperfeiçoado. Deus ele é Senhor absoluto e autossuficiente em tudo, completo, perfeito. Ele não tem que ter nenhuma mudança da percepção que ele tem a respeito de você. Quem precisa mudar somos nós. Então a gente às vezes está entulhado, com o ouvido entupido, não ouvimos Deus, estamos cegos. E o jejum vai quebrando essas barreiras. O jejum vai arrancando, removendo essas resistências. Então, se você pensar por esse lado, me diz, que glória tem o jejum? Quanto mais
eu preciso ser transformado, mas jejum eu preciso fazer. Não tem nada que deixe Deus de boca aberta. Uau! Como essa pessoa jejua? Não. E aí a gente distorce, porque a gente quer o quê? Ser sepulcro caiado. Por fora, a performance para impressionar as pessoas. Por fora, né? Toda uma atividade que vai mostrar para os meus irmãos o quanto que eu sou especial, mas não tem nada a ver com isso. Então, Jesus continua falando. Sabe o que eles gostam? Eles gostam de serem vistos pelos homens. Vocês lembram de Jesus falando lá, na parábola, daqueles 2 caras que foram no templo orar? Um era publicano, o outro era fariseu. O fariseu batia no peito, Senhor, obrigado, ele dizia. Olha como eu sou bom. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo tantas vezes por semana. Eu sou o cara. Eu não sou como esse aí, ó, esse publicano. E aí, Jesus fala, e o carinha lá, o publicano, como é que ele estava? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus fala, qual oração foi ouvida? Então, o religioso, ele quer que as pessoas saibam que ele está orando. Ele quer que as pessoas saibam que ele está jejuando. Ele quer que as pessoas saibam que ele acordou na madrugada. Ele quer o tempo todo deixar bem claro o quanto ele é espiritual. Então, eles gostam também do lugar de honra, né? Essa necessidade de ser aprovado, essa necessidade de ser colocado em destaque. Fecham o reino dos céus diante dos homens. Eles não deixam entrar, também não entram. Eles não entram e não deixam entrar quem gostaria de entrar. Cegos insensatos, guias cegos, o hábito deles é o quê? Eu como mosquito porque eu fico irritado com o fato de que não lavaram as mãos, mas eu engulo um camelo, facilmente. Eu comprometo algo que para Deus é precioso, em detrimento de uma coisa estúpida. Sepulcros caiados, bonito por fora, por dentro são cheios de ossos e todo tipo de imundície. Esses são os que matam os profetas, matam os mestres, açoitam aqueles que são perseguidos de cidade em cidade. Então a religiosidade, ela é essa vacina contra o arrependimento. Tanto que Jesus, ele fala assim, as prostitutas e os publicanos, que eram lá as 2 categorias de pessoas mais desprezíveis no meio judeu. O publicano, que é aquele judeu que entra para o lado de Roma e fica cobrando impostos pesados dos judeus, e as prostitutas, que é toda a expressão de imoralidade. Jesus disse, eles estão se convertendo antes de vocês e entrando no reino antes de vocês. E também Jesus completa, né? João Batista veio mostrando a justiça. Vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram na mensagem do João Batista. Então Jesus tem uma indignação aqui. Ele fala, vocês não se arrependem. Vocês estão diante da maior manifestação jamais vista e esperada por profetas, por homens santos, de geração em geração. Vocês estão diante de tudo isso e vocês desprezam tudo isso por causa da religiosidade do coração de vocês. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer, assim, que aliás, eu oro para que o Senhor faça no nosso meio, é não sair daqui subestimando o poder satânico por trás da religiosidade. A religiosidade é uma estrutura espiritual demoníaca que ela se levanta contra o propósito de Deus. Na minha vida, na minha casa, na minha família, nessa igreja. Não é brincadeira. Por isso é que a gente precisa entender e denunciar os aspectos da religiosidade. Então, entendendo um pouquinho como é que essa religiosidade ela se manifesta, eu queria que a gente destacasse alguns aspectos. O que ela provoca nas pessoas? Primeira coisa, a religiosidade, ela cega. Cegueira. Você não sabe onde você está pisando, você não está vendo nada que está acontecendo. Por exemplo, Paulo, vocês lembram de Paulo, né? Ele falava assim, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou fariseu no cumprimento da lei. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu cumpri tudo aquilo que um judeu rigoroso cumpre. Né? Não é assim que Paulo falava? Mas não é curioso que quando o próprio Messias, o Yeshua HaMashiach, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, quando ele vem ao mundo, esse cara que era estudado, né, que estudou aos pés de Gamaliel, que foi mergulhado na tradição, que foi mergulhado no ensino da lei,
Não é estranho que esse cara não discerniu que o Cristo estava aqui entre nós? Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Por quê? Porque a religiosidade cegou Paulo a tal ponto que ele precisava perseguir aqueles que estavam anunciando uma coisa diferente do que ele queria. Então ele perseguia. E aí você sabe o que aconteceu. Na estrada de Damasco, Jesus confronta Saulo, fala: Saulo, o que você está fazendo? Eu sou o Jesus, quem você persegue. A Bíblia diz que ele ficou cego. E ele foi para casa, ficou 3 dias sem comer, sem beber água, orando. Ele queria entender o que é aquilo, porque ele achava que ele era o cara mais religioso de toda aquela Jerusalém. E a gente tem que entender uma coisa, olha, hoje em dia está destacado, está um pouco desgastado esse termo religioso, né? Mas quando eu era pequena, e até talvez mais tempo atrás, quando a gente falava assim, o seu Joaquim é uma pessoa religiosa, o que a gente queria dizer? Que ele era devoto, que todo domingo ele estava na igreja, né? Que ele tinha a Bíblia como uma inspiração divina, que ele cumpria ali com os devidos rituais. Não era uma coisa ruim a conotação, né? Quando a gente chamava uma pessoa de religiosa, significava que ela tinha essa consciência de Deus, essa relação com Deus de obediência, em certo sentido. Hoje em dia, religioso, principalmente para essa igreja, para essa mensagem subversiva, é qualquer um que acha que tem que ter limites na vida. Porque o que está sendo ensinado aí é o seguinte: né, eu sou pastor e eu ponho lá no Instagram, eu bebendo, numa rodinha de pagode, e eu sou livre, você não, seu escravo, né? Porque só porque você não bebe até rolar, só porque você não sai, né, faz da vida o que você quiser, você é um escravo. Jesus te libertou, todos nós somos pecadores, isso aí não muda. O negócio é a gente aceitar a nossa natureza e viver a vida de maneira mais livre. Então a gente tem esses dois extremos. Mas Paulo aqui, ele se achava o religioso, ele achava que o cara, eu cumpro tudo, eu tenho todos os requisitos, olha meu currículo, nada me falta. Aí Jesus vai, se encontra com esse cara, fala: você está errado, está fazendo tudo ao contrário do que eu quero. E Paulo fica cego. Aí Deus vai visitar Ananias. Ananias, vai lá em Saulo, fala com ele: Deus me livre, Senhor. O senhor não está vendo que ele está perseguindo todo mundo? Vai me matar. Não, Ananias, vai lá, que ele vai ser útil para mim. E aí Ananias entrou na casa de Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Ela não está falando só de uma experiência rasa, ela está falando que Deus fez questão de mostrar o quanto a religiosidade de Paulo cegava ele. E aí, quando ele é cheio do Espírito Santo, toda essa estrutura de cegueira cai. Então, a religiosidade, ela nos cega. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, que Deus está se agradando da gente, que nós somos, ai meu Deus, a maior expressão de justiça. Mas nós estamos performando num espírito chamado religiosidade. E aí vamos ver o contrário disso, né? A Bíblia diz, lá em Lucas 2, que havia um homem chamado Simeão. Olha o que a Bíblia está falando. Ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia não diz que ele era sumo sacerdote, não diz que ele era da tribo de Levi, não diz que ele era saduceu, fariseu, escriba. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. Ele não tem título aqui religioso nenhum, mas ele aguardava a consolação de Israel. O que ele aguardava? O Yeshua HaMashiach, o prometido, o Messias, queria salvar. E aí, olha isso, gente. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus
para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou os meninos no braço, louvou a Deus e disse: ó soberano Senhor, como prometeste agora, pode despedir-me em paz, pois os meus olhos já viram a salvação que preparaste à vista de todos os povos. Gente, quem era Paulo? Ensinado aos pés de Gamaliel, cheio de todo rigor, homem que foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, diz que na lei fariseu. Agora vamos ver quem que era Simeão, olha o currículo de Simeão. Homem justo e piedoso, que esperava a consolação, cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês entendem? Como é que Paulo podia ser tão cego, com todas essas ferramentas humanas, e esse homem estava tão conectado com o céu? Ele estava profundamente conectado com o céu. Esse homem não se movia na força do braço dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou para ele: Simeão, você não vai morrer antes de ver Jesus. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para ele: vai agora no templo, Simeão, que eu quero que você veja o que está te esperando. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, enquanto a religiosidade ela cega a gente, a verdadeira espiritualidade vai fazer a gente ver coisas inimagináveis. Inimagináveis. Um outro aspecto que a religiosidade provoca é que ela realmente tira esse discernimento. Olha, nesse exato momento, em toda a terra, Deus tem uma igreja sobrenatural, invisível, espalhada na face da terra. Então, se a gente tirar os olhos de toda essa bagunça, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos escândalos, da corrupção, se a gente enxergar além de toda essa nuvem, nós vamos ver uma igreja viva, vibrante. E ela é orquestrada de maneira perfeita pelo Espírito Santo de Deus. Então, nos lugares mais remotos e mais distantes, tem igrejas agora mesmo sendo levantadas e sacudidas pelo Espírito Santo de Deus. Elas estão sendo orientadas, elas estão ouvindo a voz de Deus. Deus está compartilhando com pessoas simples o que Ele quer fazer na terra. Tem posicionado essas pessoas para o jejum, para a oração, para preparar o seu coração para aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele não pega os seus servos de surpresa, Ele avisa antes o que vai fazer. Essa igreja, ela tem discernimento. Ela não está distraída, ela não está alienada. Sabe aquela igreja boba, sonsa, que não sabe nada do que o próprio Deus está fazendo? Porque as paredes da religiosidade são tão grossas que ela nunca sabe. Ela sempre cai de paraquedas. Essa igreja não tem discernimento. E Jesus disse, ela não tem porque ela é religiosa. Então, quando a igreja, ela tem discernimento, ela sabe o que Deus está fazendo, ela recebe do céu, realmente, esse testemunho do que Deus está fazendo. E aí, esses caras que são religiosos, eles não têm discernimento nenhum, né? Nenhum. Aí, quando Jesus vai lá, cura um monte de gente. É o cego que vê, é o surdo que ouve, é o paralítico que anda, é a mulher que está com as costas encurvadas, é todo tipo de cura, é o morto que ressuscita. E aí, quando Jesus cura um cara que era cego e surdo, sabe o que eles fazem? Então, é verdade, não vou negar, estou vendo aí. Não é só eu que estou vendo, está todo mundo vendo. Realmente, esses caras estão sendo curados, tudo isso está acontecendo. Só que ele expulsa demônio, ele expulsa esses demônios por Beelzebu. Porque o cara que estava cego e surdo tinha um demônio, né? Então, a cegueira espiritual, ela não consegue nem discernir se o que Deus está fazendo é da parte de Deus ou da parte do diabo. Então, eles chegaram a esse ponto de uma ausência tão profunda de discernimento, que eles não sabiam entender que ali estava o próprio Cristo, o Salvador do mundo, e que era pela mão forte do Senhor que Ele fazia tudo isso. Aí Jesus ficou realmente, dessa vez ele foi provocado, ele falou assim, vocês podem falar mal de mim, vocês podem falar até contra Deus Pai, mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Vocês já imaginaram isso? Por quê? Porque Jesus está falando, vocês estão num nível de rigidez, de dureza de coração. Vocês estão num nível de rebeldia, de teimosia. E vocês não se arrependem. E quem não se arrepende, não tem perdão. Não tem perdão. Olha o abismo onde a religiosidade nos leva. A gente precisa entender isso. Isso não é brincadeira.
Isso não é uma questão vou escolher qual que é o meu viés teológico, eu vou escolher qual é o meu estilo de igreja. Nós estamos falando de uma estrutura espiritual perversa, que vem contra a igreja de Cristo para roubar toda a sua vitalidade, toda a sua vida. Essa estrutura religiosa, ela também estabelece porteiros controladores de acesso à presença de Deus. Então, são aqueles líderes que se posicionam na igreja, ou como os avaliadores intelectuais da teologia, e aí eles vão sempre podar qualquer coisa que para eles não esteja de acordo com a sua teologia, né? Então eles têm uma mania de teologia. E aí pouco importa o quanto disso se manifesta em vida, em transformação, é a teologia. E aí eles acabam se posicionando como porteiros. Eu decido quem é justo, eu decido quem passa, eu decido quem entra por essa porta, eu decido quem é santificado, eu decido. E aí a gente tem outro extremo também, que não é o rigor da teologia, mas é o rigor de uma espiritualidade performática, que aí o cidadão se coloca ali como líder naquela igreja, e ele é o cara que vai dar a direção para a tua vida. Você que não ouse perguntar para ele o que fazer, em cada detalhe. Sou eu que te direciono, sou eu que tenho o discernimento, sou eu que tenho o conselho, sou eu que aponto o caminho. Então, ao invés desses líderes que se posicionam como porteiros, ao invés deles estimularem um crescimento saudável dos seus liderados, ao invés deles estimularem que eles mesmos busquem a presença do Senhor, eles vão se posicionar como alguém que vai se colocar na porta e vai falar, peraí, vamos com calma, quem decide isso aqui sou eu. Por exemplo, eu gostei muito do que a Lu falou, a gente estava ali um pouco antes do culto começar, ela falou que a gente não pense que essa responsabilidade do louvor de conduzir a igreja, né, de provocar uma reação na igreja que não nos cabe, que é do Espírito Santo de Deus. E a gente tem uma cultura também, que foi disseminada, de que o louvor é um porteiro. Ele fica, eu que deixo o pessoal entrar na sala do trono ou não. É como se fosse, um guia turístico. Vamos lá, nós levamos vocês vão ver como é que é lá e depois a gente traz de volta. Mas se a gente olhar, ler em Hebreus, capítulo 8, 9, 10, o que está falando lá? O tabernáculo de Moisés, pátio santo e santo dos santos. Ninguém podia passar do santo, para entrar no santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez no ano, com o pezinho amarrado, com o sininho lá, porque se ele morresse e fosse fulminado diante de Deus, se ele não se achasse consagrado o suficiente, os que estavam fora puxavam ele para fora, porque não podia entrar lá dentro para pegar o corpo, tinha que puxar, arrastava ele, aquele corpo morto. Aquele lugar não era para ninguém entrar, a não ser o sumo sacerdote da tribo de Levi, uma vez no ano. A Bíblia diz em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está falando? Vocês estão separados dessa majestade. Vocês estão proibidos de entrar no Santo dos Santos. Não há autorização. E aí, o que Paulo fala depois? O salário do pecado é a morte, né? Então, não tem como. Esse é o tabernáculo de Moisés. Só que a Bíblia diz, o autor de Hebreus fala, que quando Jesus Cristo estava sendo moído na cruz, quando o corpo dele era rasgado na cruz, algo profético, um sinal profético aconteceu dentro do templo. O que é? O véu do templo se rasgou, o que dividia o santo dos santos. Só que esse véu do templo, a gente pensa que é o quê? A gente pensa que é um véu, uma cortininha. Não, gente. Era um tapete daqueles mais grossos possível. Nem com faca você conseguia cortar. Aquilo rasgou de cima a baixo. E o autor de Hebreus diz, esse é o sangue de Cristo Jesus. O corpo dele foi rasgado. Para quê? Para que esse proibido entrar fosse removido dessa porta. Nós podemos entrar. E aí a Bíblia diz, qual é o caminho para o Santo dos Santos? O sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Então, todas as configurações que querem impedir que nós sejamos uma igreja de de sacerdócios, que a Bíblia diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Todos nós temos acesso ao trono do Santo dos Santos.
Não há mais barreiras. Porque se fosse assim, eu ia falar, meu Deus, eu só posso entrar no Santo dos Santos quinta e domingo, porque tem o louvor. Aí eu ia ficar esperando, né? E, a não ser que eu tivesse alguém que toque em casa, que eu podia falar, pelo amor de Deus, toca aí que eu quero entrar no Santo dos Santos. Então, assim, isso é um equívoco, e eu vou falar para vocês, é um alívio também. Porque o papel do Ministério do Louvor não é ser guia turístico à sala do Santo dos Santos. Mas o tabernáculo de Davi, Deus falou que ia restaurar. E qual era a configuração do tabernáculo de Davi? Uma tenda com uma arca dentro, sem divisões. E aí, olha só, Davi passava tanto tempo na presença de Deus, que quando ele vinha, ele tinha canções, ele tinha visões, ele tinha revelações. Então o Ministério de Louvor, agora, porque Jesus fez esse novo caminho com seu sangue, pode passar horas, dias, a vida inteira nesse lugar santo e vir para a igreja e compartilhar de tudo que foi revelado nesse lugar. Então, à medida que aqueles que são chamados pelo Senhor para ministrar a igreja passam muito tempo nesse lugar, nessa presença santa, eles são instrumentos poderosos para trazer o céu para a terra, compartilhando canções. Essa canção eu ouvi aonde? No Santo dos Santos, diante do trono do Senhor. Ouvi revelações assombrosas. Poxa vida, é assim que a Bíblia diz que os profetas fazem. O anjo fala, sobe para cá. E aí ele vê aquela glória toda e depois ele desce conta. E era isso que Davi fazia, por isso que Deus falou, eu não vou restaurar o tabernáculo de Moisés. O véu foi rasgado. O sangue de Jesus abriu um novo caminho. O que eu vou fazer? Vou restaurar o tabernáculo de Davi. Era aquele que enquanto estava pastoreando as ovelhas, estava tendo experiências profundas com o Senhor, estava tendo revelação da sua bondade, da sua misericórdia, da sua majestade, compondo salmos gloriosos que refletem uma profundidade espiritual inimaginável. E hoje a gente compõe músicas baseadas nas composições de Davi. E a gente canta o que ele já cantou para o Senhor, no Santo dos Santos. Então, a religiosidade, ela quer estabelecer porteiros. Porteiros. Gente, o Senhor nos capacitou para irmos diretamente ao Santo dos Santos, buscar conselho, orientação. A gente não precisa buscar profetas. A gente não precisa, com todo respeito, à casa da irmã Mariquinha, onde Deus fala, amém, eu creio que fala. Mas nós precisamos, quando precisamos de uma resposta, nos colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, fala. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso à presença do Senhor. E se a gente não parar com essa religiosidade, nós ficamos reféns, nós atrofiamos. Então o dia que a irmã Mariquinha não estiver bem, eu não vou ficar bem também. Porque a revelação dela vai estar restrita e a minha também. Então o que Jesus está denunciando? Vocês têm que, agora, algo novo, uma nova aliança está proposta. Não há mais como aceitar performance. Não há mais como ficar se iludindo em impressionar as pessoas. Tem que ser verdadeiro, tem que ser legítimo. A falsa espiritualidade que a religiosidade promove, ela nos leva para um sistema de aprisionamento. Porque eu fico refém de um sistema quando o Senhor me fala, sobe para cá. Você tem livre acesso. O que eu comentei para as meninas, Leonardo Revenil estava conversando com Tozer, e Tozer falou assim, vai ser grito de dor, quando a gente pisar a primeira pontinha do pé lá na glória, e nós nos dermos de cara com toda a herança que nós temos em Cristo Jesus. Porque Paulo não fala que nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, que nós somos co-herdeiros com Ele. Ele diz, nós temos tanta herança, nós temos tantos recursos, nós temos tanto, mas a gente não usa nada disso. Então vamos lá, eu estou até conseguindo, meu Deus, olhar o meu roteirinho aqui, né? Então, a religiosidade, né, ela observa os rituais, ela observa a aparência. Por quê? Porque ela quer compensar algo que não existe. Algo que não existe. Se eu e você não cultivarmos uma verdadeira espiritualidade com o Senhor, a religiosidade vai nos dominar. Por que Jesus, então, quando os caras estão falando de lavar ou não a mão, ele diz, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Por quê?
Porque ele está dizendo exatamente sobre isso. Ele está dizendo exatamente sobre essa performance, sobre essa vida vazia de verdade. E aí a gente vai para a 1 Tessalonicenses e a gente vê Paulo dizendo assim, lá no capítulo 5, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Muitas vezes, por causa desse medo, nós temos aqui na igreja, né? Muitas pessoas que vieram de uma linha tradicional e temos muitas que vieram de uma linha pentecostal. Eu achei que quem tinha medo, porque tem muita gente aqui com medo de avivamento. Quando a gente fala de avivamento, a pessoa fica assim, ai meu Deus, né? E eu achei que quem tinha medo de avivamento eram os tradicionais. Mas eu estou cada vez mais achando que quem tem medo de avivamento são os pentecostais. E eu vou explicar por quê. Quando o Márcio, ele era menino, ele disse que foi muito nessas igrejinhas, desses cultinhos de garagem e tal. E ele viu muita coisa. Ele ouviu muita coisa. Então ele fala assim, eu ouvi ali profecias verdadeiras do Senhor, mas ele falou, mas a grande maioria era pura expressão de carnalidade. Não existe a verdade. Por quê? Porque são pessoas, e aí a pessoa pode ser imatura, pode ter necessidade de provar o seu valor, pode ter a necessidade de provar o quanto é espiritual. Ele falou, então, eu sei respeitar, mas eu sei discernir. Que nem sempre aquela expressão, aquela euforia, toda aquela movimentação é Deus. E aí, vou para mim, que cresci numa igreja extremamente tradicional, né, que tinha pós-lúdio, prelúdio, né, que tinha todo um rigor, que tinha oração responsiva. Irmãos, vamos abrir lá em Salmos 23, e vamos fazer a leitura responsiva, que significa, alguém sabe o que é? Eu leio, assim, os pares e os ímpares, né? Então aqui, os irmãos aqui dessa ala vão ler os versículos pares, aqui os ímpares. E assim vai, tinha todo um ritual. Você tem que seguir tudo aquilo. E tudo era muito bonito, né? E tinha lá jogral, tinha toda aquela cultura. Eu cresci com jogral. Mas eu via também um lado feio de tudo isso. Que eu falava, todo esse ritual não está deixando a gente mais santa. Então eu via as brigas, muita confusão, muita gritaria, muita vaidade, muita disputa, muita coisa feia. E aí agora então a gente tem o quê? As duas turmas aqui, os traumatizados com muito pentecostalismo e os traumatizados com muito tradicionalismo. Nós não queremos nenhum caminho nem outro. Nós não queremos, né, expressões carnais. Porque nós queremos ser maduros, saber quem nós somos em Cristo. A Bíblia diz que uma das tarefas do Espírito Santo, sabe o que é? Revelar sua identidade de filho. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, não há necessidade de provar nada para ninguém. E, aliás, você nem se ofende com o outro, que não gosta de você, que te critica. Você fica tão bem, porque o amor de Deus compensa tanto o teu coração. Então, assim, eu falo muito com o Márcio sobre isso. E ele, por mais que ele seja um rapaz novo, eu acho que ele é novo ainda, né? Ele é muito maduro, porque com 20 anos ele já era velho. Ele já era velho. Eu casei com ele, e aí eu, né, meninão e tal, cavanhaque, bibibi, mas ele sempre foi muito maduro. A gente, vamos casar? Vamos. Já, ó, a gente casou em 8 meses, gente. 8 meses. Ele me levou numa lojinha de móveis. E aí eu estou acostumada com a história da minha vida é assim, meu pai sempre tinha um nome sujo. Quando eu entrava numa lojinha para fazer crediário, eu sempre saía de lá cobrindo a cabeça. Meu Deus, não deu certo. A mulher falou que o nome do meu pai está sujo, não pagava, toda aquela situação, né? Aí eu fui com esse menino na lojinha de móveis e tal. Chegar lá, vamos comprar os móveis da cozinha, os armários, mesa, cama, guarda-roupa, vamos comprar guarda-roupa. E eu assim, meu Deus do céu, desempregada. Senhor amado, que calote que já vai começar essa vida. Já lembrei do meu passado, né? Vai começar tudo isso de novo. O menino foi lá, pum. Sei lá que ele fez, deu cheque, passou o cartão. Saímos da loja. Ele, que foi? Você não gostou? Você está triste? Eu, não, mas como a gente vai pagar, né? Eu, meu Deus, começamos agora a nossa vida. Ele, você acha que eu sou moleque? 23 anos.
23 anos, você acha que eu sou moleque? Então, por mais que vocês olhem e falem, esse aí é um garotão. Gente, esse menino, ele é aprovado pelo Senhor, é aperfeiçoado. Eu falo como esposa. Ele nunca vai conduzir essa igreja para uma meninagem, para uma molequice. Ele está disposto, se ele está falando para essa igreja, vamos buscar o avivamento do Senhor. É porque ele vai fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Prove, oriente, ensine, aconselhe. Nós estamos dispostos a não viver nenhum extremo da tradição, do amor, a religiosidade, nenhum extremo de uma vida carnal, que quer às vezes alimentar movimentos só para provar para o outro que estamos bem com Deus na fita. Não é isso, nós queremos um caminho de uma verdadeira espiritualidade. E aí muitas vezes a gente faz o que Paulo falou para a gente não fazer, a gente apaga o espírito. Como a gente apaga o espírito? É melhor não ter profecia aqui na igreja, porque vai que é uma profecia falsa, né? É melhor a gente, né? Então a gente fica assim, tentando colocar limites em Deus. Não, é melhor não deixar o louvor muito livre, não, porque, né, vão demorar para terminar aí a ministração, os irmãos vão começar a se incomodar com o tempo. Não deixa essa espontaneidade livre na igreja, não, pelo amor de Deus, né? Então a gente fica assim com medo. Mas eu fui procurar ouvir o que alguns homens de Deus... Gente, eu estou misturando tudo errado aqui. É para cá. Tá vendo? Tá vendo, viu, Vitória? Estava tudo indo bem. Começa aqui, pronto. E eu fui buscar na história. Peraí, pessoas passaram por avivamentos. Igrejas foram transformadas pelo Senhor. Então, como é que caminho a gente vai seguir? Aí... vamos ouvir o que Jonathan Edwards fala sobre isso. É um homem sensato, um homem cheio do Espírito Santo, que deixou o seu legado, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a verdadeira espiritualidade, aquela que não é esses extremos religiosos, ela muda radicalmente a vida de uma pessoa. Não tem como a pessoa provar de um mover sobrenatural e viver em ciclos de derrota, e viver em ciclos de reprovação, em viver em ciclos de apatia, de desânimo. Não tem como. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, algo nos transforma completamente. Então, uma das coisas que Jonathan Edwards fala, daquele grande despertamento, ele fala assim, incrível como um dia, um culto, uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus fez uma obra poderosa de transformação em uma pessoa que duraria anos. Então, um dos aspectos desse verdadeiro avivamento é que ele provoca em nós uma mudança tão poderosa que, humanamente falando, não seria possível. E olha só, Deus ele tem todo o tempo nas suas mãos. Tanto o tempo da eternidade como o Cronos. Ele pode restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos consumidos pela insensatez, os anos consumidos pela nossa teimosia, os anos consumidos, né, pela nossa desobediência. E Deus pode entrar na nossa história e falar, chega, você não vai ser mais reprovado. Porque Paulo fala, procura apresentar-te a Deus, aprovado. E às vezes a gente é reprovado. Deus nos expõe a situações e a gente reage sempre mal. Deus nos expõe em situações, agora você vai ter que se humilhar e a gente se orgulha. Situações, você vai ter que perseverar, você desiste. Reprovado. E aí Jonathan Edwards diz, não, o que eu posso falar sobre avivamento é que quando a pessoa tem um encontro poderoso com Deus, algo que duraria anos, de repente brota a vida de Deus. Então esse é um dos sinais. E aí as pessoas falavam assim para ele, Jonathan Edwards, mas eu fico preocupado com essas expressões, esse negócio de tremer, uns caem, uns cantam, outros riem, né? O que a gente faz com isso? Ele falou, olha, a gente tem que ser cuidadoso. Nós primeiro temos que garantir, se a pessoa não tem um problema de saúde mental, ele diz isso, tá? E daí se ela não tem um problema de mau caráter. Tirando essas duas coisas, ele fala, esses efeitos corporais extraordinários tem que acontecer. E aí se a gente for ver o que Jonathan Edwards fala sobre isso, ele fala assim, será que a gente não reduz a glória de Deus, o seu poder, a sua majestade, o vislumbre da sua beleza,
como algo muito humano, porque quando o ser humano ele tem acesso a uma faísca dessa manifestação, não tem outra expressão, a não ser tremer, a não ser chorar. Alguns vão chorar, outros vão tremer, alguns não vão conseguir ficar em pé, o joelho vai amolecer, mas não tem como a gente dizer que isso não pode acontecer. Vamos lá. E aí, ele continua falando, né? Dos efeitos corporais. Vamos considerar racionalmente o que nós professamos acreditar sobre a grandeza infinita das coisas de Deus. A ira divina, a glória divina, o amor, a graça divina, tudo isso, a vastidão, a importância infinita das coisas eternas. Quão razoável é supor que se agrada a Deus um pouco retirar o véu e deixar a luz entrar na alma e dar uma espécie de visão das grandes coisas do outro mundo, a sua grandeza transcendente e infinita. Esse ser humano tão frágil como uma folha trêmula, uma flor murcha e fraca, deveria cambalear? Né? O que ele está dizendo? Gente, você acha que a gente, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa limitação, a gente vai, diante de toda essa majestade, quando Deus remove um pouquinho do véu e deixa você contemplar o que nos espera, você vai ficar, legal? Não, ele diz, é perfeitamente natural que essas coisas aconteçam. É perfeitamente natural. Então, havia toda uma preocupação, sim. As pessoas questionavam, Jonathan, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com essas coisas? Isso parece tão inadequado. Nós queremos um verdadeiro avivamento, nós queremos uma espiritualidade legítima. E ele diz que algumas pessoas, elas se posicionavam e diziam assim, eu não quero. Esse avivamento eu não quero. Ele é muito inconveniente, ele é muito escandaloso, ele é muito inapropriado. Eu não quero isso. Aí ele falou, ok, vocês não querem? Ele diz, se eles esperarem para ver uma obra de Deus sem dificuldades e pedras de tropeço, será como tolo esperando à beira de um rio para que toda a água escorra. Nunca se deve esperar uma obra de Deus sem pedras de tropeço. Nunca houve qualquer grande manifestação que Deus fez de si mesmo para o mundo sem muitas dificuldades. Então o que o Jonathan falou nós vamos ter que aprender a conviver com essas coisas, a corrigir essas coisas. Paulo, quando ele aconselhava a igreja de Corinto, o que ele fez? Uma igreja problemática, gente. Uma igreja extremamente carnal, uma igreja imatura, mas ela tinha todos os dons. Inclusive de profecia. E ele nunca falou, chega, vamos parar com essa palhaçada aí. Vocês não estão maduros, ninguém vai profetizar mais, só profecia mentirosa, só carnalidade. Não, chega. Não, ele falou, não, busque o dom de profecia, busque o dom de profetizar, busque os melhores dons. O segredo que Paulo dá você não vai proibir, mas você vai denunciar o que é falso. Você vai supervisionar a maturidade, o crescimento, o amadurecimento daqueles que estão sendo forjados por dons. E aí você não vai apagar o Espírito Santo de Deus. Então, o que é a verdadeira espiritualidade? Nós não queremos, como igreja batista ali no Parque Pan-Americano, ser uma igreja que vai fomentar e de certa forma, levantar uma espiritualidade vazia, performática. Isso é tudo que nós não queremos. Mas nós queremos saber bem claro o que é tradição, o que são aspectos dessa religiosidade vazia que nos impedem de romper. Nos impedem de romper. E hoje o que o Senhor está nos chamando, Ele está nos chamando de uma maneira poderosa para que a gente remova os medos. Tem gente aqui que vai precisar romper com o medo. Eu tenho medo de para onde essa igreja vai. Eu tenho medo que os nossos cultos sejam patéticas performances carnais. Eu tenho medo. Eu vou falar mais desse medo, porque nós viemos de uma igreja mais tradicional. Nós estamos caminhando para esse novo lugar. O Senhor diz que Ele é aquele que vai à nossa frente, Miqueias 2:3, e nós rompemos atrás dEle. Ele está nos conduzindo para um novo lugar. Mas por que nós precisamos ser avivados? Por causa disso que Jonathan falou. A obra que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer romper com ciclos de reprovação,
com a escravidão do pecado. Ele quer romper com ciclos de preguiça espiritual, quer romper com esses ciclos de baixa estima, que faz você ficar performando numa religiosidade para impressionar as pessoas. Ele quer romper com a apatia, com a passividade que o Márcio vai pregar, com a incredulidade que o pastor Léo vai falar. Ele quer que a gente rompa com esses grilhões, para sermos um povo livre, para sermos um povo que celebra a verdadeira vida de Deus. E aí, puxa a vida, 20 anos, sem crescimento, estagnada, sem avanço, sem um aumento do meu conhecimento de quem Deus é. De repente, a glória de Deus enche a casa. E aí o que acontece? Você se vê vencendo a apatia espiritual que te aprisionava há 20 anos. Os ciclos de repetição, de desobediência. Você vê você vencendo a teimosia. Você vê vencendo a preguiça. Aí você fala, puxa vida, a Bíblia para mim agora, ela é tudo. Eu consigo ler, eu consigo mergulhar nela, eu consigo orar. É isso que Deus quer. Ele vem buscar uma igreja viva. Não é uma igreja performática. É uma igreja que tem azeite e tem óleo. E quando ele chegar à meia-noite, o que vai acontecer? Nós estaremos prontos. Nós estaremos prontos. Não temos que sair correndo para o supermercado e falar, e agora o que a gente vai fazer? Porque quando a gente resolver que nós vamos consertar o que está faltando, já não vai dar mais tempo, vai ser tarde demais. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Márcio aqui para orar por nós. Vou usar. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Oi. A mensagem sendo pregada e a gente sendo desmontado pelo Espírito Santo ali no íntimo. Chorando em lágrimas quando eu penso que o Senhor de fato quer nos fazer ser livre de toda a religiosidade morta em nome de Jesus. Nós não seremos presas de nenhuma religiosidade em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai bendito, eu coloco a tua igreja, Pai, diante da tua mão de poder, Jesus. Nós precisamos da tua ação, da tua intervenção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo possa agir no meio deste povo, Pai, trazendo livramento, libertação, quebrando cadeias, grilhões, rompendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que nesses dias, Senhor, cadeias sejam quebradas, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos romper essas cadeias, esses grilhões que nos impedem de acessar aquilo que o Senhor tem para essa igreja, para as nossas vidas, para as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo de Deus, quebra toda religiosidade, todo tradicionalismo, toda hipocrisia, todo legalismo, quebra do nosso meio em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós denunciamos e ao denunciarmos nós declaramos, nós não seremos refém de nada disso, Senhor. Nós não seremos presa, nós não atrofiaremos, nós não paralisaremos o que o Senhor começou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Pai, nós estamos aqui para isso, para romper, para reconhecer e para dizer, Senhor, eu reconheço a minha hipocrisia, eu reconheço o quanto eu sou agarrado no tradicionalismo, como essas coisas nortearam a minha vida e eu não abro mão. Elas passam os princípios da palavra de Deus, elas ultrapassam tudo que o Senhor quer. Senhor, eu reconheço que eu sou legalista, eu reconheço que eu tenho legalismo em algumas áreas, eu reconheço que há coisas ainda na minha vida que me fazem achar que eu sou capaz de produzir justiça própria. Nós denunciamos nessa manhã, Jesus. Nós pedimos perdão, Jesus. Nós pedimos, não desiste de nós. Não desiste de nós. Não desiste dessa igreja.
Não desiste desse teu rebanho, não, Jesus. Insiste em nós. Muda a gente. Muda a gente, Deus. Muda a minha casa. Muda as famílias que estão aqui. Converte-nos de novo, Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Ouvimos essa primeira ministração. Que o Senhor nos ajude a entender. Que isso possa remoer no nosso coração. O dia inteiro, enquanto estivermos no tempo livre, que a tua palavra remoa no nosso coração, para que possamos estar prontos para continuarmos sendo ministrados pelo Senhor. À noite nós falaremos sobre a passividade, sobre a apatia, sobre a indiferença. Pai, nós queremos denunciar essas coisas que são verdades ainda no nosso meio. Mas nós declaramos que nós vamos romper. Nós vamos romper. Nós vamos romper. E nós vamos chegar, Senhor, num lugar de mais maturidade, de mais compreensão, de mais entendimento, sem arrogância, sem presunção, sem nenhum tipo de soberba, como se nós estivéssemos conquistando esses lugares. Não! Esses lugares o Senhor conquistou para nós, e o Senhor só está nos convidando a acessar aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Vida plena, vida abundante. Não queremos viver nas águas rasas, tomando, Senhor, de poços com águas rotas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ministra a tua igreja, Espírito de poder. Em nome de Jesus, ministra a tua igreja. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus.